Salve Maria Santíssima. O nosso tema hoje será também meditar sobre o primeiro sermão de Santa Afonso de Ligório, do livro Sermões de Esperança para Tempos de Calamidade. A gente vai meditar, peço a sua paciência, é muito profundo, então que a gente possa meditar juntos, tá bom? Deus ameaça castigar-nos para livrar-nos do castigo. Então vamos lá, voltamos. Eu não ligo que se estiver desarrumado a cama, porque o vento, o ventilador está ligado e fica levantando um pouco, né? Normal, se eu arrumar 10 vezes, vai desarrumar 10 vezes. Então, continuando, nosso tema. Deus ameaça castigar-nos para livrar-nos do castigo. Santo Afonso de Ligório, né? O tema. Eu tirarei satisfação dos meus adversários e me vingarei de meus inimigos. Isaías 1:24. Eis o que Deus diz quando fala de castigos e de vinganças. Diz que Ele é obrigado pela sua justiça a vingar-se de seus inimigos. Mas notem a palavra "a". Esta palavra é uma expressão de dor, com a qual quer se dar a entender que se Deus fosse capaz de chorar antes de castigar, Ele choraria amargamente por se ver obrigado a nos afligir, a nós, suas criaturas, que Ele amou tanto que até deu a sua vida por amor de nós. Esse "a" simboliza, né, essa dor de Deus, essa compaixão. Então, é isso que vai explicando aqui. Diz Cornélia Lápide, é uma expressão de dor, não de insulto. Exprime a dor e o desejo de evitar o ter que punir os pecadores. Não, esse Deus que é Pai de misericórdia e que tanto nos ama, não tem ânimo de nos punir e de nos afligir, mas de nos perdoar e de nos consolar. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidades. Mas alguém dirá, posto que isso é assim, por que então Deus castiga? Ou pelo menos, por que demonstra querer nos castigar? Por quê? Porque Ele quer usar de sua misericórdia. A ira que demonstra é toda feita de paciência e de misericórdia. Compreendamos, portanto, queridos ouvintes, que o Senhor no momento se faz ver irado, não para nos castigar, mas para que abandonemos o pecado e assim Ele possa nos perdoar. Esse é o tema de nosso sermão. Deus ameaça castigar-nos para livrar-nos do castigo. As ameaças dos homens são ordinariamente o efeito de sua soberba e de sua impotência, quando podem vingar-se e não ameaçam, para não dar aos inimigos ocasião de escaparem de sua vingança. Somente quando lhes falta o poder para vingar-se, então se servem das ameaças, para pelo menos dessa maneira contentar a sua ira, atormentando seus inimigos com temor. Não são desse naipe as ameaças de Deus. Elas são completamente de outra natureza. Ele não ameaça por impotência de nos castigar, porque Ele poderia vingar-se no momento que quisesse. Ele é paciente, paciente conosco, para ver-nos penitentes e livres do castigo. E para que se arrependam, fechai os olhos aos pecados dos homens. Nem nos ameaça por ódio, para nos atormentar com temor. Deus ameaça por amor, a fim de nos convertermos e assim evitarmos o castigo. Ameaça porque não quer ver-nos perdidos. Ameaça, enfim, porque ama nossas almas. Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Ameaça, mas entretanto é paciente e atrasa o castigo.
porque não nos quer ver condenados, mas emendados. Usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. De maneira que as ameaças de Deus são ternuras e apelos amorosos de sua bondade, com as quais quer salvar-nos das penas que merecemos. O profeta Jonas grita: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Pobres ninivitas, diz, já chegou o tempo de vosso castigo. Eu anuncio da parte de Deus: sabei que dentro de 40 dias Nínive será arrasada e desaparecerá do mundo. Mas como é que depois Nínive fez penitência e não foi castigada? Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes? Pelo que Jonas afligiu-se e, lamentando-se com o Senhor, disse-lhe: é por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, pois sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Por isso, ele fugiu de Nínive, foi para o campo e deitou-se sob uma cabana, coberta de eira, para proteger-se dos raios abrasadores do sol. O que fez, porém, o Senhor? Fez que a eira secasse. E Jonas de novo afligiu-se, tanto que desejava a morte. Então Deus lhe disse: tiveste compaixão de um arbusto, pela qual nada fizestes, que nada fizestes crescer, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Tu te lamentas pela eira perdida, que não fizestes crescer, e não queres depois que eu perdoe os homens que criei com as minhas mãos? Fala o Senhor para Jonas. A ruína que o Senhor fez anunciar a Nínive, explica São Basílio, não foi uma profecia, mas apenas uma ameaça, mediante a qual queria ver aquela cidade convertida. O mesmo santo diz que Deus, por vezes, se mostra irado, porque quer usar de misericórdia e nos ameaça. Não para nos castigar, mas para salvar-nos do castigo. E agrega Santo Agostinho que quando alguém nos diz atenção, é sinal que não nos quer fazer dano. Quando alguém fala assim, atenção, né, nos chama, usa essa palavra, é para a gente estar atento, não perder tempo, não ficar exposto ao perigo. Deus poderia castigar os pecadores de improviso e fazê-los morrer subitamente, sem lhes dar sequer tempo de fazer penitência. Pelo contrário, ele se mostra irado e se apresenta com flagelos na mão para vê-los recuperados em lugar de perdidos. Ou seja, Deus poderia nos destruir sem avisar e sem explicar nada. Ele é Deus, né? Poderia fazer isso. Mas não é isso que ele faz conosco. Deus poderia castigar os pecadores de improviso e fazê-los morrer subitamente. Disse o Senhor a Jeremias: talvez as ouçam eles e renunciem ao perverso comportamento. Arrepender-me-ei então dos males que cogito desencadear sobre eles. Vá, disse-lhe, e diz aos pecadores que queiram ouvir-te, que se deixarem um pecado, eu deixarei de enviar-lhes os castigos com que tenho pensado puni-los. Continuando. O sermão é muito belo. Não é tão grande, é umas 3 páginas, mas dá para você ouvir. Vai alimentando a sua alma com esse sermão, tá bom? De Santo Afonso de Ligório, do livro Sermões de Esperança para Tempos de Calamidade. E vivemos, infelizmente, nesses tempos. Uma crise na igreja, crise na família, crise financeira, tantas crises, né? Compreendeis, meus irmãos? O mesmo vos faz ouvir hoje o Senhor pela minha boca. Se vós vos emendardes, ou seja, se voltar para Deus, né? Ele revogará a sentença do castigo. Diz São Jerônimo: Deus não nos odeia, mas odeia nossos pecados. E São João Crisóstomo acrescenta que ele até esquece nossos pecados, caso nós deles nos lembrarmos, quer dizer,
sempre que nós humildemente nos emendarmos e pedirmos o perdão de nossas faltas, como Ele próprio o prometeu, eles se humilharam, não os deitarei a perder. Mas para emendar-se, é preciso temer o castigo. Caso contrário, não nos resolveremos jamais a mudar de vida. É verdade que Deus protege os que esperam na sua misericórdia. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Mas esses são aqueles que esperam e que ao mesmo tempo temem a sua justiça. Porque a esperança sem temor degenera em presunção e temeridade. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Salmo 113, versículo 19. Assim fala o Senhor nas Escrituras, do rigor de seu juízo, do inferno e do grande número de pessoas que nele caem. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e depois disto nada mais podem fazer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. E por que ele fala assim? Para que o temor nos afaste dos vícios, das paixões e das ocasiões de pecado, e assim possamos esperar a salvação, o que não é dada senão aos inocentes ou aos penitentes que esperam e temem. Ó, que força tem o temor do inferno para refrear nossos pecados. Deus criou o inferno com essa finalidade. Aqui vai entrar, né, um debate teológico. Deus criou o inferno, né? Porque tem teólogos que afirmam que o demônio inventou o inferno, não foi Deus que criou, o inferno não foi criado, é um estado de espírito. Não vamos debater isso, certo? Precisaria olhar o texto original, o que diz no latim, como foi escrito. Não é essa a questão, certo? Vamos lá. Ele nos redimiu com sua morte, para nos ver salvos, e nos impôs o preceito de esperar a salvação. E por isso nos dá ânimo, dizendo que todos os que esperam nele não se perderão. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido. Salmo 25, versículo 3. Para isso ele quer e nos ordena que temamos a condenação eterna. O santo temor da condenação eterna. Não é achar que o inferno está vazio, citando frases de teólogos que são até bons, são ótimos, e vamos pecar e pronto. Não é assim que funciona. Os hereges ensinam que todos os justificados devem considerar-se infalivelmente como justos e predestinados. Os hereges ensinam que todos os justificados devem considerar-se infalivelmente como justos e predestinados. Os hereges que ensinam isso. Mas eles foram judiciosamente condenados pelo Concílio de Trento, porque uma tal segurança é tão nociva para a salvação quanto é útil o temor. É a ele que é preciso respeitar, a ele que se deve temer. O santo temor de Deus torna o homem santo. Por isso Davi pedia a Deus a graça do temor, para que o temor destruísse nele os afetos carnais. O respeito que tenho por vós me faz estremecer. Devemos, portanto, temer pelas nossas culpas, mas esse temor não deve abater-nos, mas dar-nos ainda mais confiança na divina misericórdia, como fazia o mesmo profeta dizendo ao Senhor: por amor de vosso nome, Senhor, perdoai meu pecado, por maior que seja. Como assim? Diz ele: perdoai-me porque meu pecado é grande. É uma pergunta, aliás, perdoai-me porque meu pecado é grande? Sim, porque a divina misericórdia resplandece, mas onde maior é a miséria, e quem mais tem pecado, mais honra dá a misericórdia confiando em Deus, que promete salvar aqueles que nele esperam, e os salva porque se refugiam nele. Salmo 36, versículo 40. Por isso diz o livro do Eclesiastes, que o temor de Deus não traz pena, mas alegria e gáudio. O temor do Senhor alegra o coração.
Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida, porque o próprio temor leva a adquirir uma firme esperança em Deus, que torna a alma feliz. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor. Sim, bem-aventurada, porque o temor afasta o homem do pecado. O temor do Senhor expulsa o pecado e dá ao mesmo tempo um grande desejo de observar os mandamentos. Feliz o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Salmo 111, versículo 1. Continuando, não para aí, viu, de escutar? É preciso persuadir-se que castigar não é conforme o modo de ser de Deus, porque Ele é bondade infinita por sua própria natureza. Diz São Leão: Deus, cuios natura bonitas, não tem outro desejo que fazer-nos bem e ver-nos contentes. Quando castiga, ele se vê obrigado a fazê-lo para dar lugar à sua justiça, mas não para comprazer uma inclinação. Isaías diz que castigar é uma obra alheia ao coração de Deus, porque o Senhor se levantará e fremirá para concluir sua obra singular, para executar seu trabalho inaudito. Isaías 28, versículo 21. E por isso diz o Senhor que por vezes Ele quase finge que vai enviar-nos um castigo. Nutro o desígnio de lançar-vos uma desgraça, mas porque faz assim? Eis porquê. Voltai todos, portanto, do mau caminho. O faz para nos ver emendados e assim libertados da pena merecida. Escreve o apóstolo que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. A respeito dessa passagem diz São Bernardo que Deus, quanto a si, quer salvar-nos, mas nós é que o obrigamos a nos condenar. Ele se chama Pai das misericórdias, não das vinganças, de onde se segue que a razão, para usar de piedade, atira de si mesmo, mas para vingar-se atira de nós. E quem poderá jamais compreender quão grande seja a misericórdia divina? Diz Davi que Deus, mesmo quando está irado contra nós, tem compaixão de nós. Estais irado e restabelecei-nos. Salmos 59, versículo 3. Ó ira misericordiosa, exclama o abade Beroncósio, que se apressa em socorrer-nos e ameaça para perdoar-nos. Impusestes duras provas a vosso povo, fizeste-nos solver um vinho atordoante. Deus se faz ver com a mão já armada de flagelos, mas o faz para nos ver arrependidos e compungido pelas ofensas que lhe estamos fazendo. Mas ao que vos temem, destes um estandarte, a fim de que das flechas escapassem. Salmo 59, versículo 6. Faz ver-nos com arco já esticado, pronto para atirar a seta, mas não a lança, porque quer que nós, atemorizados, nos emendemos e assim sejamos livres do castigo, para que vossos amigos fiquem livres. É como se Deus fosse um arqueiro, né? E com a flecha ele se mostra pronto a jogar em nós essa flechada, mas o desejo dele é que a gente seja tomado por um grande arrependimento e um grande clamor por sua misericórdia. Deus não se diverte com o nosso sofrimento. Deus nos quer ver unidos ao sofrimento dele e também arrependidos de todo o pecado. Eu quero atemorizá-los, diz Deus, para que, movidos por um tal temor, se levantem do mau cheiro de seus pecados e retornem a mim. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, Ele nos curará. Sim, o Senhor, embora nos veja tão ingratos e merecedores do castigo, anela, entretanto, por nos livrar dele. Porque mesmo que ingratos, apesar de tudo, Ele nos ama e nos quer bem. Dai-nos auxílio contra o inimigo, assim pedia Davi. E assim devemos
rezai também nós. Senhor, fazei que esse flagelo, que agora nos atribula, nos faça abrir os olhos e abandonar o pecado. Porque se não acabarmos finalmente com o pecado, ele nos jogará na eterna danação, que é aquele castigo que não tem fim. O que devemos fazer, caros ouvintes? Não vedes que Deus está irado? Ele não pode mais nos suportar. Deus está irado. Não vedes que dia a dia crescem os castigos de Deus? Crescem os pecados, diz São João Crisóstomo. E na mesma medida, com toda razão, crescem também as punições. Deus está irado, mas apesar de estar irado, hoje Ele me ordena aquilo que ordenou ao profeta Zacarias. Dize a este povo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: voltai a mim, e eu voltarei a vós. Pecadores, diz Deus, vós me destes as costas, e por isso me obrigaste a vos privar de minha graça. Não me obrigueis a vos expulsar inteiramente de meu rosto, e a vos punir com o inferno, sem mais possibilidade de perdão. Acabai com isso, deixai o pecado e convertei-vos a mim, e eu prometo perdoar-vos todas as ofensas que me tendes feito, e de abraçar-vos de novo como filhos. Voltai a mim, e eu voltarei a vós. Dizei-me, por que quereis vos perder? Vede com quanta piedade vos fala o Senhor. Porque havereis de morrer, israelitas? Porque quereis vos jogar a vós mesmos para arder naquela fornalha de fogo? Convertei-vos e vivereis. Retornai a mim, que estou com os braços abertos para vos perdoar. Disso não duvideis, meus pecadores, continua dizendo o Senhor. Aprendei a fazer o bem. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve, diz Deus. Eia, mudai de vida e vinde a mim. E se eu não vos perdoar, arguei-me como se me arguisse de ser infiel e mentiroso. Pelo contrário, eu não serei infiel, e farei que vossas consciências manchadas se tornem pela minha graça brancas como a neve. Não, eu não vos castigarei se vos emendardes. Diz ademais o Senhor: não darei curso ao redor da minha cólera, porque sou Deus e não homem. Quer dizer, os homens não se esquecem nunca das injúrias, mas ele, quando vê um pecador arrependido, esquece todas as ofensas que ele fez. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Voltemos logo a Deus, mais rápido. Já basta o quanto temos ofendido. Não provoquemos ainda mais a sua ira. Eis que Ele nos chama e está pronto a nos perdoar. Se nós nos arrependermos do mal feito e lhe prometermos mudar de vida. Convido você a rezar o ato de contrição, invocar a Virgem Maria, nossa auxiliadora, nossa mãezinha, nossa intercessora. Senhor, te apresento cada um que vai escutar esse vídeo. Te apresento, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de Santo Afonso de Ligório, vosso Filho querido e predileto, que divulgou tanto as vossas glórias. Eu te peço, Senhor, alcança cada um que irá estar ouvindo ao vivo esse vídeo e que irá escutar depois. Senhor, pacifica, nos arranca dos nossos vícios, nos ajuda, dai-nos uma firme vontade, uma firme decisão pelos teus desígnios, pelo teu querer. Rezando o Senhor esse ato de contrição, peço que você que vai escutar também reze esse ato de contrição, pedindo a Deus a graça de confiar na sua misericórdia, mas também de ser tomado por um santo temor, um profundo arrependimento. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável, prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa.
minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Desperta-nos, Senhor, deste sono, e dai-nos uma vida vigilante, apaixonada por Ti, pela vossa Mãe Santíssima, pela Santa Igreja. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.